um povo inteiro, escravizado por séculos. Um homem que nasceu condenado à morte, mas foi escolhido por Deus para libertar a nação de Israel. Essa é a incrível e inspiradora história de Moisés. O líder que conversou com Deus, enfrentou um império e protagonizou um dos maiores milagres de todos os tempos: a abertura do Mar Vermelho. Prepare-se, porque a jornada que estamos prestes a contar mudou o destino de uma nação para sempre. Vamos voltar no tempo, para um Egito, onde o povo hebreu vivia sob um jugo de opressão e trabalho forçado. O faraó, temendo o crescente número dos israelitas, tomou uma decisão terrível e desumana. Ordenou que todos os meninos recém-nascidos fossem mortos. Em meio a esse cenário de desespero e luto, nasceu o menino. Sua mãe, Joquebede, movida por um amor inabalável e uma fé corajosa, recusou-se a entregar seu filho ao destino cruel decretado pelo rei. Com o coração apertado, ela o escondeu por 3 meses. Mas, quando não era mais possível mantê-lo seguro, ela teceu um cesto de junco, o impermeabilizou com piche e betume, e com uma prece silenciosa, colocou seu precioso bebê nas águas do rio Nilo, confiando-o a uma providência maior. O destino, ou melhor, o plano divino, agiu de forma surpreendente. A própria filha do faraó, enquanto se banhava no rio, encontrou o cesto flutuando. Ao abri-lo e ver o bebê chorando, seu coração se encheu de compaixão. Ela decidiu adotá-lo e o chamou de Moisés, que significa tirado das águas. Assim, o menino, que deveria ter sido eliminado por ordem do faraó, cresceu dentro do palácio, como um príncipe do Egito. Ele recebeu a melhor educação, aprendeu sobre as estratégias militares e a cultura egípcia, mas por meio de sua irmã, Miriam, e de sua própria mãe, que foi contratada como sua ama de leite, ele nunca esqueceu suas verdadeiras origens e a dor de seu povo. Os anos se passaram e Moisés se tornou um homem. Certo dia, ao ver um feitor egípcio maltratando brutalmente um escravo hebreu, uma fúria justa tomou conta dele. Num impulso, ele interveio e acabou matando o agressor. Amedrontado com as consequências de seu ato e percebendo que sua identidade hebraica era conhecida, Moisés não teve outra escolha a não ser fugir. Ele atravessou o deserto e se refugiou na terra de Midian. Ali, longe do luxo do palácio, ele se tornou um pastor de ovelhas. Casou-se com Zípora e teve filhos. Por 40 anos, ele viveu uma vida simples e anônima. Parecia que seu passado como príncipe e sua conexão com o povo de Israel haviam ficado para trás. Mas Deus tinha outros planos. Um dia, enquanto pastoreava seu rebanho perto do Monte Horebe, Moisés viu algo extraordinário. Uma sarça, um arbusto, que estava em chamas, mas não era consumida pelo fogo. Curioso, ele se aproximou, e do meio do fogo, uma voz o chamou pelo nome. Era Deus. Ele disse a Moisés que tinha visto o sofrimento de seu povo no Egito, e que o estava escolhendo para uma missão monumental: voltar, confrontar o faraó e libertar os israelitas da escravidão. Moisés, agora um humilde pastor, hesitou. Ele se sentia incapaz, inseguro, argumentando que não era eloquente. Mas Deus o assegurou: eu estarei com você. E assim, equipado com um cajado e a promessa da presença divina, Moisés iniciou sua jornada de volta ao Egito, acompanhado por seu irmão Arão, que seria seu porta-voz. Moisés se apresentou diante do homem mais poderoso do mundo, o faraó, com uma mensagem ousada e direta. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixa o meu povo ir. A resposta do faraó foi de desprezo e arrogância. Ele não apenas recusou, como aumentou a carga de trabalho dos hebreus. O confronto estava estabelecido. E então, Deus demonstrou seu poder de uma forma inesquecível. Uma a uma, 10 pragas devastadoras caíram sobre o Egito. As águas do Nilo se transformaram em sangue. Enxames de rãs, piolhos e moscas cobriram a terra. Uma peste matou o gado dos egípcios. Úlceras afligiram o povo. Uma chuva de granizo e fogo destruiu as plantações.
e gafanhotos consumiram o que restou. Uma escuridão palpável cobriu o Egito por 3 dias. A cada praga, o coração do faraó se endurecia ainda mais. Mas a 10ª e última praga foi a mais terrível: a morte de todos os primogênitos do Egito, desde o filho do faraó até o filho do servo. Diante de uma dor tão avassaladora, o faraó finalmente cedeu. Em meio ao luto, ele ordenou que os israelitas partissem imediatamente. E assim, após 430 anos de cativeiro, uma multidão de mais de 600.000 homens, sem contar mulheres e crianças, deixou o Egito, guiada por uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. A liberdade, no entanto, seria testada mais uma vez. Pouco tempo depois da partida dos hebreus, o faraó se arrependeu. Consumido pela raiva e pela perda de sua força de trabalho, ele reuniu seus melhores carros de guerra e seu exército de elite e partiu em perseguição. Os israelitas, acampados à beira do Mar Vermelho, viram a nuvem de poeira se aproximando no horizonte. O pânico tomou conta de todos. À frente deles, um mar intransponível. Atrás, o exército mais temido do mundo, pronto para aniquilá-los. O povo clamou a Moisés, desesperado: "Foi por não haver sepulcros no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto?" Naquele momento de terror e incerteza, Moisés, fortalecido por sua fé, disse ao povo: "Não temam, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje." Então, por ordem de Deus, Moisés ergueu seu cajado sobre as águas. E o impossível aconteceu. Um vento oriental forte soprou durante toda a noite, e as águas do Mar Vermelho se dividiram, formando 2 muralhas líquidas, uma à direita e outra à esquerda. No meio, um caminho de terra seca surgiu. O povo de Israel, em assombro e gratidão, atravessou o mar em segurança. Ao amanhecer, o exército egípcio, em sua fúria cega, avançou pelo mesmo caminho. Mas quando o último israelita alcançou a outra margem, Deus ordenou a Moisés que estendesse a mão novamente. As muralhas de água desabaram e o mar voltou ao seu lugar, cobrindo os carros, os cavaleiros e todo o exército do faraó. Nenhum deles sobreviveu. Naquela manhã, na praia, Israel viu a grande obra que o Senhor realizara. A história de Moisés é muito mais do que um relato épico. É uma poderosa lição sobre fé, liderança e redenção. Ela nos mostra que Deus pode usar as pessoas mais improváveis, em circunstâncias aparentemente impossíveis, para realizar seus grandes propósitos. De um bebê sentenciado à morte a um príncipe exilado, e de um pastor hesitante a um libertador que desafiou um império e dividiu o mar. A jornada de Moisés nos ensina que, quando a fé é o nosso guia e a obediência é a nossa ação, não há obstáculo grande demais. Até mesmo as águas turbulentas da vida podem se abrir para nos dar passagem. Essa foi a jornada espetacular de Moisés, o líder que abriu o mar. Uma história que ecoa através dos milênios, nos lembrando do poder da fé diante do impossível. E você? Qual parte dessa história mais te impressiona? Você acredita que a fé tem o poder de abrir caminhos inesperados em sua vida? Deixe seu comentário aqui embaixo. Adoramos ler a sua opinião. Se você gostou deste vídeo e quer conhecer mais histórias transformadoras como esta, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. E claro, compartilhe este vídeo com alguém que precisa de uma dose de inspiração hoje. Muito obrigado por assistir e até a próxima.